Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus, né? Por mais esta bendita oportunidade de nós estarmos aqui, né? Reunidos em companheirismo em torno da santa e bendita palavra do nosso Deus, né? Bom estar na presença de Deus. O salmista Davi, ele se expressou desta forma. Ele disse que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer um outro lugar, né? Então, nós não perdemos por estar diante de Deus, na presença de Deus, buscando a Deus para nossas vidas, né? Nós nunca iremos perder ao nos dedicar a Deus, a ter sede por Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm sentido sede por tantas coisas, mas as coisas do mundo, né? E o mundo tem os seus encantos, porque o mundo tem a sua beleza, e esta é a maneira como Satanás age, como ele trabalha, é através da beleza, dos encantos. Mas tudo isto que tem se apresentado hoje nesse presente século, todas estas atrações, toda essa modernidade de hoje, muitas pessoas têm sido presas por estas coisas, né? E como nós lemos aqui a palavra de Deus, quando Jesus ele dá graças ao Pai por ele ter escondido estas coisas aos olhos dos sábios e entendidos, e revelar aos pequeninos, né? Aos pequenos. Então, irmãos, nós somos esses pequenos que estamos desprovidos das coisas do mundo, porque nós entendemos que nós não podemos tomar lá nada desse mundo, né, para a nossa vida. Muito pelo contrário, nós temos que renunciar, estar renunciando sempre às coisas do mundo, abrindo mão destas coisas. Como os irmãos, eu acredito que os irmãos ainda lembram, como domingo eu citei algo aqui, de que nós precisamos sair do caminho para que Deus tenha livre curso, né, para operar em nossas vidas. E a única maneira da vida de Cristo se manifestar em nós é justamente abrindo mão da nossa própria vida, né? Então, é isso que nós devemos fazer. Então, Jesus aqui, esse texto fala sobre o jugo de Jesus, que é um jugo suave, leve, né? E nós temos que pôr todo o nosso fardo, né, pesado, temos que ir ao Calvário com esse fardo pesado e colocar tudo isso aos pés da cruz de Cristo,
Porque a cruz está falando de sofrimento, né, irmãos? Está falando de morte, está falando de dor. E de renúncia. Então, nós precisamos pegar esse fardo pesado e ir até Cristo e lançar aos pés de Cristo, a cruz, aos pés da cruz de Cristo, né? Então, Jesus, ele aqui, ele dá graça ao Pai, graças a Deus, porque por Deus ter escondido isto, todas estas coisas, tudo isso que os irmãos têm recebido nesses últimos dias, né? Então, ele diz que os sábios não podem ver estas coisas. Não podem ver. Porque tudo de Deus vem por uma revelação para nós. É por uma revelação. Não é pela instrução que se adquire conhecimento sobre Deus. Porque o conhecimento tem levado as pessoas para mais distante de Deus, para mais longe de Deus. Viu, irmãos? É isso que tem acontecido nessa era, nessa última era da igreja. Os homens têm se enchido de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, mas eles não podem chegar a ver nem sequer o batismo da forma correta, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja, ela é edificada sobre a revelação aquela revelação de que Pedro teve, né? Quando Jesus faz aquela pergunta a ele, e ele diz: Pedro, quem diz os homens que eu sou? E ali os discípulos disseram: um dos profetas, e foram citando algumas coisas, citando, e Pedro, por uma revelação, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é edificada sobre o assim diz o Senhor, sobre a revelação da palavra. Então, Jesus está dizendo que estas coisas, elas estão escondidas aos olhos dos sábios, dos entendidos. Mas ele diz que tem sido revelado aos pequeninos, aqueles que abriram mão da sabedoria carnal, aqueles que deixaram de se apegar ao homem, aqueles que deixaram de seguir o homem, porque o que tem acontecido, essa é a era onde o homem sempre está tomando outro homem como seu líder, tomando um homem como o seu exemplo de vida, mas não tem tomado a palavra de Deus, não tem tomado o Espírito Santo como seu líder para guiar a sua vida, para conduzir a sua vida. Então Jesus, aquele foi bem específico, né? Bem claro em dizer, em afirmar isto, que nenhum homem pode chegar ao conhecimento de Deus, da verdade de Deus,
se isso não for revelado a ele, se isso não for trazido a ele pelo próprio Deus. É o Espírito Santo que tem que trazer esse conhecimento, essa sabedoria para nós. Viu, irmãos? Não é um grupo qualquer. Porque hoje você percebe que a coisa está tão séria, que qualquer pessoa quer guiar outras pessoas. E eu sempre digo para os irmãos, sempre coloquei isso aqui diante dos irmãos, para os irmãos nunca tomarem a mim como líder de vocês, mas que vocês tomem o Espírito Santo como seu líder. Não tome um homem como seu líder, tome o Espírito Santo, porque é ele, somente o Espírito Santo pode nos guiar em toda a verdade de Deus. Foi para isso que o Espírito Santo veio sobre a igreja, para guiar a sua igreja, para conduzir o seu povo. Viu, irmãos? Foi para isso que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes ali, para guiar a igreja. Deus nunca colocou a sua igreja na liderança, sobre a liderança de um homem. É Ele mesmo que tem que guiar-nos, que tem que guiar a nossa vida. E é por isso que nós temos que olhar para a palavra, tomar a palavra, receber a palavra, porque a palavra é Deus. Quando você deixa a palavra, quando você crê na palavra, quando você recebe a palavra ela vai mudando, ela vai te gerando de uma semente incorruptível. Vimos? Então Jesus, ele aqui, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aprove a Deus guardar, trazer esse conhecimento, dar esse conhecimento aos pequeninos e não aos sábios, entendidos e inteligentes. E você vê as pessoas hoje, dentro do sistema organizado, você vê as pessoas, cada uma pessoa com uma interpretação da palavra de Deus. Então nós não podemos interpretar a palavra, nós não podemos deslocar a palavra e nem aplicar a palavra de uma forma má. Viu, irmãos? Deus é o seu próprio intérprete. A palavra, ela mesmo se interpreta, né? A própria palavra. Porque você pega escritura com escritura e vai colocando, né? E vai ligando uma com a outra. E isso tem que ser feito de Gênesis a Apocalipse. O profeta de Deus desta era falou isso. Tem que ser feito lá de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Aí eu percebo que hoje as pessoas tomam uma escritura, como por exemplo, Mateus,
18 a 19. Fala sobre o batismo, né? Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu queria dessa escritura aqui, citar essa escritura, mas eu quero da escritura certa, tá? Para os irmãos. 28, 18 e 19. E diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu pegar essa escritura e ficar só com ela aqui, porque aqui Jesus, ele está dando uma ordem, né, para batizar no nome, e todos nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos e ofícios. E o nome do Pai quer dizer Senhor, e o nome do Filho Jesus, e o nome do Espírito Santo é Cristo. Então, esses títulos levam-nos ao nome Senhor Jesus Cristo. E aí você vai para o livro de Atos, porque você vai ver todas as práticas batismais, porque eles vão executar esta ordem lá no livro de Atos dos Apóstolos, mas você vai ver cada pessoa que se converte vai receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus 28, 18 e 19 vai nos levar à maneira correta e certa de como ser batizados. De como ser batizado. Então, mas os sábios e entendidos de hoje, eles não conseguem ver que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí alguém vem e diz, pode chegar e dizer assim, mas as duas maneiras estão certas. Mas a Bíblia, lá no livro de Efésios, a Bíblia diz que há um só batismo, há uma só fé. Então, se há só um batismo, só há uma maneira de ser batizado. Se há uma só fé, só há uma maneira de crer. Não há várias maneiras de se crer, porque isso seria uma interpretação. Viu, irmãos? Então Jesus está dizendo que estas coisas estão escondidas aos sábios e entendidos. Os sábios e entendidos, eles pegam a Escritura e eles acham que pode fazer tudo com a Escritura. Eles acham que eles podem acrescentar e diminuir. Eles podem tirar alguma coisa da palavra ou acrescentar alguma coisa. E nós vemos Paulo dizendo em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ele disse, se alguém vos pregar o outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então Paulo veio com uma revelação de Deus, e tudo aquilo que está nas cartas foi a revelação de Deus para Paulo. E Paulo, da maneira que Paulo recebeu, ele entregou a nós. Ele não mudou nada daquilo. Aí Paulo vai dizer também que tudo quanto fizertes em palavra ou obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo também vai dizer que o nome de Jesus é o nome que toda a família no céu e na terra tomam. Olha só. Viu, irmãos? Mas o sábio e os entendidos e os inteligentes não conseguem ver estas coisas, porque isso está oculto para eles.
E ainda que você diga, se eles não têm os genes de Deus neles, se eles não foram ordenados para crer, eles não podem receber isto. Eles não aceitarão receber, porque eles já têm em si mesmo a marca, já estão marcados com a marca da besta, e a marca da besta é uma marca de apostasia. Já estão marcados com um sinal de incredulidade, porque eles não creem em toda a palavra de Deus. Os sábios e entendidos, eles não conseguem chegar a esse entendimento, a essa compreensão, porque isso está oculto a eles. Viu, irmãos? Os sábios e entendidos vão ensinar que uma mulher pode ser uma pastora, que uma mulher pode exercer o ministério, o ofício, um dos ofícios de ministrar a palavra de Deus, quanto não pode. Porque Paulo falou isso em Coríntios capítulo 14, que a mulher esteja em silêncio na igreja, esteja calada, não lhe é permitido ensinar. E Paulo fala isso tanto em Coríntios, como ele fala também em Timóteo, capítulo 2, 11 e 12. A mulher não pode ensinar, a mulher não pode pregar, mas os sábios e entendidos, eles vão dizer que isto foi para um outro tempo. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, ele não muda. A sua palavra é eterna. Ele não aumenta em conhecimento, porque ele é Deus. Ele conhece o fim como o princípio. Viu, irmãos? Mas os sábios e entendidos vão pegar estas coisas e eles vão interpretar tudo isto, vão acrescentar e vão tirar da Escritura, porque eles são sábios e entendidos, porque eles têm um nome, porque eles têm fama, porque eles têm multidão para segui-los. E hoje nós estamos vivendo a era onde as pessoas estão seguindo homens de nome, varão de nome. E é justamente o que está acontecendo hoje. O cruzamento do mundo com a igreja gerou varões de nome e renome. O cruzamento da igreja religiosa, da igreja denominacional, com o mundo e com a política, trouxe esses homens que são chamados de varão de nome. E aquilo que aconteceu lá em Gênesis está acontecendo hoje diante dos olhos de muitas pessoas, mas as pessoas não conseguem ver, porque elas conseguem olhar para o futuro lá adiante, elas conseguem olhar para trás, mas elas não conseguem ver o presente, o que está acontecendo hoje diante dos olhos dela. Elas não conseguem ver, sabe? Mas Deus está trabalhando na sua noiva. Ele está trabalhando com os seus eleitos. E agora mesmo, no presente, está acontecendo uma ressurreição da alma. E aqueles que não chegarem a ressuscitarem, porque a ressurreição está acontecendo de dentro para fora.
E aqueles que não ressuscitarem, que não receberem o Espírito Santo, não subirão no arrebatamento. Ficarão aqui. Viu, irmãos? Então Jesus está dizendo que esse conhecimento foi cortado para os sábios e entendidos, mas os pequeninos, aqueles que são humildes, aqueles que esvaziam de si mesmo, viu, irmãos? Aqueles que abrem mão da sua sabedoria, e busca a sabedoria de Deus, eles a terão, eles a receberão. Porque Ele está prometendo aqui, Ele está dizendo aqui, que aos sábios e entendidos foi oculto esta sabedoria, foi escondida esta sabedoria, mas aos pequeninos ela é revelada. Viu? Ela é revelada. E eu louvo a Deus também. E nós podemos louvar a Deus, porque Ele nos predestinou para ouvir esta mensagem no tempo do fim. E receber essa mensagem. Irmãos, e hoje eu estava conversando com os irmãos, e eu falei sobre a chuva temporã e seródia, né? Que são duas chuvas, que era uma do início do plantio, né? Da semeadura, e a outra chuva era da colheita. E o profeta de Deus diz que essas duas chuvas estão acontecendo hoje, no presente, no momento. E que há uma aceleração no período de amadurecimento do fruto. Há uma aceleração, e é verdade, né, irmão Francisco? Vou tomar aqui a manga, você percebe? Que a manga, ela, quando ela chega ao amadurecimento chega praticamente quase de uma vez, né, irmão Francisco? A gente não dá conta de comer manga quando é tempo de manga, porque é muita manga no chão, né? Manga, tem alguns que dizem que manga só é boa no começo e no fim, né, irmão Francisco? No comecinho da safra e no fim, porque no meio parece que cai tudo junto, porque há uma aceleração. E a mesma coisa hoje com o povo de Deus. Está tendo uma aceleração, porque há um amadurecimento para a colheita. E a chuva temporã e seródia são chuvas de ensinamento, e elas estariam, essas duas chuvas, aqui, hoje no presente, juntas. Viu? E como era que nós iríamos entender isto se Deus não tivesse revelado isso a nós? Viu? Enquanto o mundo religioso está preocupado em fazer espetáculos, em apresentações, a noiva de Cristo, ela está aos pés do Senhor, se humilhando, se diminuindo mais e mais, para que a graça do Senhor seja maior, né, irmãos Francisco? E nós não podemos receber essa graça se nós nos acharmos grandes, se nós nos acharmos os maiorais,
Nós somos pequeninos, nunca esqueçam disso, irmãos. Nós somos os pequeninos. Não se importe com a grandeza das pessoas, do mundo religioso. O mundo religioso está preocupado em mostrar as coisas bonitas. Estão com os seus corais, com as suas coreografias, com o seu ambiente, um luxo só. Mas a presença de Deus não está ali. Porque onde a presença de Deus está, irmãos, onde a presença de Deus está, tem que haver transformação, mudança. Viu? Tem que haver. Então, louve a Deus, porque aprove o Senhor escolher você, pequenino. Sabe de uma coisa? O rebanho do Senhor não é um rebanho grande, é um rebanho pequeno. O Senhor Jesus, ele disse: não temas, ó pequeno rebanho, não é grande. E ele está chamando para fora os seus. Porque ele disse: meu povo saí do meio deles. Da mesma forma como Moisés foi enviado para tirar o povo de Israel do Egito, da mesma forma, no tempo do fim, Deus enviou uma mensagem, um profeta, para arrancar o povo de Deus, a noiva de Cristo, do sistema religioso, chamando para fora, separando esse povo. Viu, irmãos? E o eleito de Deus tem que viver uma vida separada mesmo. Não se misture com nada que o mundo tem, tá? Com nada que pareça bonito, não se misture. Se separe. Porque Deus não é misturador. Deus é separador. Ele separa a luz das trevas. Ele separa o justo do ímpio, o santo do pecador. Ele separa, porque ele é separador. A igreja denominacional está em busca de misturadores, mas Deus está à procura de separadores. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós cuidamos de ter o Espírito Santo de Deus, nós temos que nos separar do mundo. Viu, irmãos? Amém? Temos que nos separar. Não adianta você estar aqui hoje, amanhã você está no campo de bola. Não adianta você estar aqui hoje e amanhã está na festa. Não adianta você estar aqui hoje e estar misturado com o ímpio por aí, falando as mesmas coisas que o ímpio fala. Não adianta. Deus chamou você para que você se separe, para que você seja santo. E essa é a exigência de Deus. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. E a única maneira de nós sermos santos é receber aquele que é santo, é ter o Espírito Santo em nossa vida. Louvado seja Deus. E que Deus nesta noite nos abençoe, nos dê de sua graça e nos ajude a caminhar, a prosseguir com esta palavra, nesta palavra, vivendo a palavra, nos submetendo à palavra. Porque é isso que nós temos que fazer, irmãos. É assim que nós temos que servir a Deus. Amém? Glória a Deus.
Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? É assim. Então que Deus nos dê da sua graça e derrame cada dia o seu amor sobre nós. Louvado seja Deus. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Amém? Ou nós oramos logo? Vamos orar, né? Para encerrar. Tá? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça nesta noite, Senhor, pela oportunidade que estamos recebendo de Ti, Pai, de estarmos aqui reunidos em companheirismo em torno de Tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, Pai, ó Deus poderoso e santo, guia, Senhor, os nossos passos, firma nossas mãos, ó Deus, segura em nossas mãos e nos guia em toda a Tua verdade. Ó Pai, o que eu te peço nesta hora, abençoa cada filho e filha Teu nesta noite, Senhor, fortalecendo, concedendo ânimo, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Ó Deus poderoso, bendito, nós nos rendemos a Ti nesta noite, Pai. Nos guarda, livra-nos de todo mal, repreende todo mal contra a nossa vida, guarda os nossos entes queridos, salva, liberta, Senhor, traz, guia para a Tua verdade, Senhor. Ó Deus, nós pedimos nesta hora, obrigado pela Tua palavra que foi pregada nesta noite, Senhor. Que isso possa produzir frutos, Senhor, em cada alma, em cada coração, Senhor. É o que nós pedimos nesta hora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos.